estamos começando o segundo bloco do programa Papo Direito. Eu queria aproveitar, Márcio, antes que eu esqueça, de parabenizá-lo. Essa semana, Márcio e Aline, um casal sensacional, ficou sabendo que terão uma filhinha, a Luísa. Meus parabéns. Obrigado, Mauro. Na verdade, estamos muito felizes. Ontem foi o dia da surpresa e sabíamos, evidente, que algo viria. Não sabíamos o sexo e ontem, chegando em casa, ela tinha bolado essa surpresa para revelar. Então, daqui a 6 meses... Muito legal, parabéns. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Vou começar esse bloco contando uma história que aconteceu com a minha mãe, um caso de fraude dúplice ainda, que aconteceu com a minha mãe, querida dona Florisa. Ela me ligou um dia muito nervosa, muito alterada, porque ela tinha sofrido um golpe. Ela já sabia nesse momento que tinha sido um golpe. Uma pessoa telefonou para ela, de um telefone que parecia de um familiar, se apresentando como esse familiar, e ela acreditava realmente que era a voz da pessoa, e essa pessoa estava desesperada, dizendo que havia sido sequestrada e que minha mãe precisava ir até o banco fazer uma transferência. E aí minha mãe, desesperada, saiu correndo na chuva, foi até o banco, fez a transferência. Eles ainda disseram que ela tinha a obrigação de jogar o comprovante fora. Ela falou, mas eu não joguei. Mas também não adianta nada, né? Porque provavelmente, ou com toda certeza, essa conta foi aberta mediante fraude também. Né? Então, nesse caso, nós tivemos 3 fraudes, não 2. A fraude da clonagem do telefone, que usaram para fazer o telefonema para minha mãe, a fraude propriamente dita de enganar a minha mãe para obter a vantagem, e a fraude anterior, preparatória para essa, que foi a abertura de uma conta em banco com documentos falsificados. Né? Muita gente já passou por isso, é uma situação que está virando quase cotidiana, infelizmente. Márcio, minha pergunta é a seguinte: que mecanismo, o que leva as pessoas a cometer a fraude? Por que existem tantos fraudadores? Sim. Bom, antes de responder essa tua pergunta, uma observação quanto à situação com a sua mãe. Esse é um golpe relativamente antigo, né, do golpe do falso sequestro. Alguns chamam de golpe do falso sobrinho, porque a pessoa liga normalmente dentro de presídios e fala, estou com teu sobrinho, e porque falar filho às vezes pode errar, né? Se é um filho ou uma filha, ou às vezes nem tem nenhum dos dois. E eles são... Isso mostra como eles são inventivos, né? Porque, como já é um negócio muito divulgado, eles aí conseguiram clonar para dar mais credibilidade ao que eles estão fazendo. E também essa observação sobre a abertura da conta. Possivelmente era uma conta de laranja, e há também aquelas pessoas que são aliciadas, e depois podemos entrar nesse assunto também, e acabam emprestando a conta, por diversos motivos. Sim. E respondendo à sua pergunta, a fraude ela acontece o tempo todo, desde sempre, em todos os lugares. Não é exclusividade do Brasil, não é exclusividade da América Latina. Eu trabalho, a abrangência da minha atividade é América Latina, então eu vejo que as modalidades de fraudes elas se repetem, independente do país, independente do setor, do segmento de mercado. É claro, se nós estamos falando do banco, o objeto final é dinheiro. Se nós estamos falando de uma empresa de eletrônicos, o objeto final é um bem. E assim vai. Se nós estamos falando de um site de relacionamento, o objeto final são informações. E em outros países também. Tanto é que essa certificação internacional ela reúne profissionais de todo mundo que compartilham os mesmos dilemas e os mesmos problemas, e os cases são muito similares. Então, isso só para tirar um pouco aquela visão de que o Brasil é um país de fraude. Sim, temos, outros países também têm. A nossa percepção de corrupção é maior, porque aí envolve questões públicas também. Talvez não só percepção, talvez seja maior de verdade. Sim, sim. Existe um estudo que na verdade, ele se chama grau de percepção de corrupção.
e mostra o nível que nós estamos, que realmente é bem ruim, sem dúvida. E os estudos que existem, em 1953, um grande estudioso, PhD em criminologia dos Estados Unidos, dedicado a estudar fraudes bancárias nos Estados Unidos, Donald Cressy, ele criou, não é que ele criou, mas ele desenvolveu um estudo que mostrava o triângulo pirâmide da fraude, que é amplamente utilizada pelos estudiosos da fraude, aqueles que trabalham com investigação de fraude. Ela mostra que 3 elementos sempre vão estar presentes na fraude, no cometimento da fraude: a pressão, a oportunidade e a racionalização. A pressão não significa que aquele que cometeu a fraude estava sendo pressionado, ou coagido, ou ameaçado. Não. É uma pressão que o cotidiano impõe a ele. Pode ser, aqui a gente pode falar de vícios, podemos falar de vícios de jogos, vícios de bebidas, em que a pessoa acaba entrando num fundo do poço e, para sustentar esses vícios, cometem a fraude para angariar recursos e Sim. assim vai. Mas também existem aquelas situações em que as pessoas, para se inserirem num certo nicho da sociedade, ela pensa e ela sente que ela precisa atingir alguns objetos, alguns símbolos de status. Sim. Então aí ela acaba cometendo a fraude para isso. Então veja que não é uma pressão. Que tipo de pressão que tem aí? É a pressão que a sociedade impõe, mas impõe a todo mundo? Então é muito particular. Particular. É. O segundo item é a oportunidade. A oportunidade é uma percepção que o fraudador tem de que ele tem as condições de cometer a fraude. Então, normalmente ele tem um acesso privilegiado a um determinado sistema que faz com que ele, em um determinado momento, quando a pressão começa a influenciar, ele vai poder cometer a fraude, ou então ele tem um senso de impunidade muito grande. Às vezes é um profissional de certa confiança e fala, bom, comigo não vai acontecer, porque eu gozo de uma certa confiança da empresa e a investigação nunca vai chegar sobre mim. Sim. Às vezes por um determinado cargo elevado também. E o último item é a racionalização. Esse item é interessante porque no curso de uma investigação de fraude, você, uma vez esgotadas as análises e investigado tudo que é possível dentro dos limites legais que as empresas têm a obedecer, então obtendo informações por meio público, não temos informações privilegiadas nenhuma. Então é sempre buscando aquilo que está disponível para que nós possamos buscar. E chega um momento que você precisa conversar com aquele que cometeu a fraude, ou supostamente cometeu. Nesse momento você pode mudar toda a sua visão sobre o que aconteceu, ou, normalmente acontece, de confirmar aquilo que você identificou pelas provas materiais. Isso é o que se chama de entrevista de fraude. Mais uma vez, não temos poder de polícia, então é uma reunião formal, como uma reunião de trabalho, em que expõe-se o que aconteceu e pergunta-se motivos e justificativas. Normalmente, as pessoas, quando elas se sentem já descobertas, elas não se veem como um fraudador. Elas não se veem como alguém que cometeu um estelionato. Elas se veem como um injustiçado. Então, várias vezes eu escutei as pessoas falarem assim, mas quando eu... Mais uma vez o exemplo de agência bancária. Quando faltava no meu caixa, eu tinha que pagar. Sobrou, por que eu não posso pegar? Ela justifica o ato... Exatamente. Um ato irregular, porque ali nessa situação, além de tudo, é uma apropriação indébita, com algo que não tem justificativa, mas ela busca isso para racionalizar e para se sentir menos culpada. Sim. Normalmente também uma outra justificativa, isso independente do segmento profissional, as pessoas falam, isso para a empresa eu sou só um número. Quantas vezes a gente escuta falar isso? Eu sou só um número. Na prática, realmente a gente é. Porque nós somos profissionais. A gente, quando entra no mundo público, nós também somos um número. Nós temos a nossa... Mas isso não dá o direito de a pessoa cometer um ilícito contra a empresa. Ela pode simplesmente se desligar e procurar caminhos melhores. Essa já é aquilo que é usado para tentar se convencer de que eu não sou tão ruim quanto as pessoas que eu critico quando aparecem na TV. Sim. Então, eu critico a pessoa que ocupa a vaga de um deficiente,
mas quando eu me vejo fazendo alguma coisa igual, ou quando alguém me aponta que eu estou fazendo alguma coisa igual, eu vou tentar buscar uma justificativa para amenizar minha situação Sim, internamente. sim. Então eu penso, não, mas é que eu também estou com pressa. Mas quantas vezes a gente viu alguém falando que está com pressa e a gente condena? Claro. Então essa racionalização é esse terceiro elemento. Não justificam, na grande maioria das vezes, porque nada justifica o cometimento de um ato ilícito. E, mais recentemente, nos anos 80, não tão recentemente assim, foi introduzido um outro elemento a essa pirâmide, ao triângulo da fraude, que é a capacidade para cometer a fraude, o que tornaria essa teoria como o diamante da fraude, que não basta que você tenha essa pressão interna, a oportunidade, a racionalização, mas você também tem que ter a capacidade técnica para poder cometer a fraude. Então, esses são os estudos que existem para tentar explicar essa natureza que leva ao cometimento da situação. E me diga uma coisa, o fraudador ele tem um perfil definido? Não. Isso que o torna cada vez mais difícil e sempre difícil de identificar. Porque o fraudador, por esses motivos, ele é levado a algumas situações para se tornar um fraudador. Aí a gente pode dividir o fraudador em dois aspectos. Tem o fraudador acidental, que é aquele que está faltando leite na minha casa, eu avaliei o risco, eu vou perder meu emprego se eu for descoberto, mas eu vou cometer isso porque Sim. eu entendo que justifica, para mim, justifica o que eu estou fazendo. É um juízo de valor dele. Claro. Não cabe a quem investiga a fraude julgar o que a pessoa... Não adianta você falar, mas você fez errado. Não adianta. Claro. O que importa é identificar, fazer o seu trabalho bem feito e depois tentar colaborar com os sistemas. O segundo tipo, a segunda modalidade de fraudador, é o fraudador realmente intencional, o predador, aquele que vai dormir ou não dorme arquitetando como ele vai dar um golpe. Então, normalmente, essas fraudes são as mais perigosas, porque elas são mais engenhosas, elas dificultam a rastreabilidade da fraude, o caminho que a fraude percorreu. Dificulta identificar a autoria de quem cometeu, porque normalmente essa pessoa ela vai pensar como que ele vai ser descoberto. E aí ele consegue colocar outras pessoas para que sejam descobertas antes que cheguem a ele, segundos, terceiros. Claro. E esse sim é o fraudador que acaba sendo mais perigoso pela proporção que ele causa. Mas os dois, evidente, são igualmente nocivos para a sociedade. Né? E outro ponto, a vítima, a pessoa que sofre a fraude, ela tem características específicas? Também não. É importante dizer que uma coisa tem que ser dita do fraudador. Ele está bem longe de ser preconceituoso. Então, o fraudador ele não escolhe raça, sexo, cor, idade, condição financeira. Então, ele aplica golpes em pessoas que não têm a mínima condição e, às vezes, estão sacando a sua aposentadoria ou recebendo o seu salário para cumprir com seus deveres familiares. Não há compaixão. Então, é difícil você conhecer e traçar como é o perfil do fraudador e também da vítima. O que leva uma pessoa a ser vítima não é uma condição específica. Sim, para algumas modalidades de fraude, os fraudadores optam por pegar pessoas que aparentam uma maior inocência, uma maior fragilidade. Então, idosos, para golpes que são dados em caixa eletrônico ou por meio de telefone. Meio de telefone normalmente requer uma engenharia social maior, para ele saber que ele está ligando para um idoso. Então, esse contato visual, ele consegue escolher melhor as vítimas. E aí tem, por exemplo, aquele golpe da troca, em que a pessoa aborda alguém que está no caixa eletrônico, oferece ajuda, normalmente um idoso ou alguém que ele perceba uma vulnerabilidade maior, e no meio do procedimento ele troca, ele já visualizou a senha que foi utilizada, já visualizou quanto que é o possível ganho dele, e aí no final desse suposto atendimento ou ajuda, ele consegue fazer essa troca. Ou seja, todos estamos sujeitos à fraude. Todos estamos, e é importante lembrar um aspecto. O que nos leva a ser vítima de fraude é a situação que o nosso cotidiano nos leva, nos inspira. Por exemplo, nós estamos sempre com pressa. O tempo todo. Verdade. Então, isso nos torna mais suscetível a cair num golpe. Porque às vezes você recebe uma ligação, uma dentre 50 que nós recebemos de telemarketing, ou de outro telefone, e a gente acaba não prestando atenção e fala, tá bom.
E aí quando você vai ver, fala, não acredito que eu fiz isso. E você, às vezes, acaba até dando informações pela pressa, qual o seu nome, e você Exato. vai falando, e aí você está alimentando, na verdade, o banco de informações do fraudador. Sem dúvida. Hoje em dia, Márcio, quais são as fraudes mais comuns que as pessoas devem se atentar? Sim. Há algumas fraudes, alguns exemplos de fraudes que eles acontecem ao longo dos anos, incrível, mas continua acontecendo. Quem nunca ouviu falar do golpe do bilhete premiado? Sim. Então ele é muito antigo porque ele não requer muita. Nós estamos falando aqui, mencionamos de situações que requerem uma engenhosidade. Esse não. É uma abordagem, uma bela lábia que o fraudador normalmente tem, aquele predador. Sim. E ele consegue fazer com que a pessoa compre um bilhete premiado, alegando que tem que viajar, que vai perder o voo. E são fatos noticiados insistentemente pela imprensa. Exato. E mesmo então não assim... é por falta de conhecimento, é pela habilidade que o fraudador tem. Passando por ele, aí nós entramos numa época que utilizava-se muito cheques também. Hoje está mais em desuso. Então havia uma série de fraudes com a emissão de cheques. A delaminação, em que o fraudador ele cuidadosamente retirava uma linha do cheque para poder inserir um valor diferente ou uma assinatura diferente, a adulteração, a falsificação de valor ou de data, seja o que for. Por isso que a orientação era de cruzar o cheque. Eu ainda pensava, porque tem a situação jurídica de cruzar o cheque, mas quando eu entrei no banco para trabalhar, eu falava assim, mas por que cruza o cheque? É por causa da questão de endosso, porque uma série de figuras jurídicas. Não, aqui a gente orienta os clientes a cruzar o cheque, não só na pontinha, mas de ponta a ponta, que é para evitar que se falsifique o conteúdo dele, porque aí você começa a perceber as incontinuidades, descontinuidades, chama como quiser, do preenchimento do cheque. Já aconteceu comigo, lógico, eu fui inicialmente prejudicado, mas depois o banco ressarciu, mas era grotesca a falsificação. Grotesca. Era uma alteração de um número a mais, que dava um valor bastante expressivo, mas grotesca. Eu até ia comentar que, dependendo do grau de idoneidade, né, da falta de idoneidade da falsificação, também pode deixar de ser considerado crime. Né? Uma apresentação, por exemplo, de um documento falsificado, impresso em papel sulfite. Né? É só uma curiosidade, mas vamos continuar lá nos tipos de fraudes mais comuns atualmente. Atualmente, dentro dessas ligações, eu, coincidentemente, quando me preparava para atender ao convite do Mauro, da TVO, para estar aqui hoje, eu recebi uma ligação. Recentemente foi feita uma instalação de internet na minha residência, e no mesmo dia que estava sendo feita essa instalação, momentos, acredito eu, posteriores à saída do técnico, ou quando ele estava finalizando a instalação, eu recebi a ligação de alguém que se identificou como sendo da empresa de internet, dizendo muito rapidamente que os técnicos estavam na minha residência, eles precisavam ser, a instalação havia sido finalizada, eles precisavam ser liberados, e para que eles fossem liberados, eu só precisava concordar para manutenção preventiva ou reativa de quando a internet não estivesse funcionando bem. Então a pessoa disse assim: seu Márcio, eu preciso que o senhor, para liberar o técnico, para garantir o funcionamento bom da sua internet, a gente precisa então concordar com o 0800, que vai ficar a sua disponibilidade, falando muito rápido assim. E para isso... Só vai pagar... Exato, R$ 29,90, qual cartão de crédito do seu trabalho? Nós aceitamos Mastercard, Visa e Elo. Eu falei, não, mas peraí. Mas eu tratei com a empresa de internet, eles falam que não tem. Eu falei, não, desculpa, mas eu não vou dar continuidade a essa ligação, porque isso não tá com uma cara boa. E aí caiu. Quantas vezes a gente, numa situação que você está com pressa ou está indo para uma reunião, você fala, tá bom, meu cartão é tal. Então, sim, não há solicitação de cartão de crédito por telefone. Evite isso também. Outras modalidades, a gente recebe SMS direcionando para links. Isso daí já busca uma outra modalidade de fraude, um outro objetivo, que é a informação, às vezes para capturar dados, às vezes para entrar
e capturar dados para uma eventual acesso bancário, ou então para roubar fotos e depois te pedirem resgates dessas fotos, fazerem ameaças, enfim. Ou seja, quanto mais os meios tecnológicos avançam, mais nós estamos sujeitos a esse tipo de fraude, fraudes digitais, fraudes que fogem daquele padrão do contato pessoal, e sim uma fraude por uma ligação telefônica ou por uma mensagem. Por um e-mail. Sim, exatamente. Legal. Agora, para encerrarmos, Márcio, essa interessantíssima entrevista, eu gostaria que você desse algumas dicas para os nossos telespectadores de como tentar evitar a atuação desses fraudadores. Sim, o principal é a atenção. O tempo todo atento, como costumam dizer, o desconfiômetro ligado. Não há necessidade de ser paranoico e achar que a qualquer momento eu vou cair numa fraude. Não é assim. Mas nós temos que parar, pensar em cada contato, o que nós estamos passando de informação. No exemplo que foi dado, o que você mencionou da senhora, sua mãe, às vezes quem está falando? E eu já falo meu nome. Não, mas você quer falar com quem? Eu não sei quem está do outro lado. Tá? Eu não confirme informações, não dê informações. E sim, tente confirmá-las. E normalmente você nem lembra que deu informação, né? E depois você afirma, fala, não, mas ela sabia que chamava X. Exatamente. Né? Então, a gente já está muito exposto com as redes sociais. Então, Facebook, Instagram, eles expõem a nossa rotina o tempo todo, todos os nossos dados, os nossos familiares, os nomes, datas. Então, não há necessidade de nós facilitarmos mais, já dando isso de mão beijada. Então, desconfie o tempo todo, atenção. Para algumas situações mais técnicas, então, quando você fizer um pagamento, procure ficar de olho onde o seu cartão está sendo utilizado, onde ele está sendo levado. Hoje em dia fica mais fácil para acompanhar isso, porque um posto de combustível traz a maquininha, traz o terminal POS até o seu veículo, então você consegue não tirar o olho. Mas há ainda algumas situações em que um dispositivo pode ser acoplado e fazer uma duplicação de uma tarja magnética em cartões que não têm o chip, o dispositivo de chip que previne um pouco mais. O importante é lembrar daqueles ditados antigos, né? Aquela máxima de que quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, ter isso sempre muito presente para tentar ao máximo impedir o sucesso desses golpistas, dessas pessoas que estão aí para tirar aquilo que nós temos. Excelente. De qualquer forma, se você for vítima de uma fraude, procure a autoridade policial, é importantíssimo. E não se sinta mal, né? Porque você não é o culpado de ter sofrido a fraude, o culpado é o agente, o criminoso. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, parabéns pelo futuro nascimento da Luísa e teremos novas oportunidades, tenho certeza. Sim, é um tema que não se esgota. Agradeço mais uma vez por ter mencionado essa situação que está deixando a família bastante feliz, meus outros 2 filhos também. E foi um prazer ter vindo aqui na TVO e compartilhar com vocês esse conhecimento sobre esse assunto. Muito obrigado, Mauro. Legal, um grande abraço, até o próximo Papo Direito.